Hein, Fernando? Bom dia. Você tinha me pedido para falar com você sobre o aspecto positivo da fé, não é? Que eu havia fixado, destacado, focado muito no aspecto negativo, considerando negativo esse negar o mundo, negar-se a si mesmo, não é? Mas eu me lembro que no vídeo eu coloquei que esse seria o momento inaugural da fé. E aí, de ontem para hoje, depois do seu áudio, vi que entre esse aspecto negativo e o aspecto positivo, seria interessante colocar no meio a consolidação da escolha do caminho da fé. E aí fiz de novo um esboço para a gente não ficar se perdendo, não é? E acabou que ficou um pouco longo. E enquanto eu estava redigindo esse esboço, ou esboçando, né, o meu pensamento, me apareceu uma mensagem num grupo de que eu faço parte, que eu achei que era até um sinalizador divino aqui para a nossa conversa. Eu vou lê-lo, depois vou passar o esboço e, ao final, eu espero que eu tenha apresentado o que está entre o aspecto negativo da fé e o seu aspecto positivo, esse momento intermediário que é necessário para que uma pessoa efetivamente tenha fé, né? E não simule ser um portador de fé. O texto é grande, então o texto que eu recebi hoje no grupo é um pouco grande, eu vou me até o finalzinho e depois volto para cá. Ele diz no texto: mais importante do que fixar os olhos no que se pode ver facilmente é olhar adiante para aquilo que só pode ser visto pelos olhos da fé. Aquilo que, mesmo ainda não podendo ser visto nitidamente, aquilo que é esperado, né? Como disse o apóstolo Paulo, e aí repete: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê, aquilo que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aí olhe mais adiante, aí ele terminou a citação e diz: olhe mais adiante, espere no Senhor e tenha a certeza de que você verá a bondade de Deus. Olhe para Deus. Esse texto é de Herbert dos Santos Gonçalves, ele é de Itapeva, São Paulo. Aqui então tem uma estrutura no final do texto dele que apresenta esse aspecto positivo da fé, não é? Agora eu vou voltar ao meu roteiro e depois, se eu me lembrar, eu vou fazer um comentário sobre isso aí que está nessa citação. Então, aí eu coloquei aqui que, antes de tudo isso, essa consolidação do caminho da fé, ela ocorrerá, não é? Se nós rememorarmos alguns registros da tradição cristã e também da tradição budista e hinduísta. Na budista, o próprio Buda. Na hinduísta, no Bhagavad Gita, tem lá uma conversa entre Arjuna
e Krishna. Né? No cristianismo, no judaísmo e no cristianismo, tem os exemplos de Abraão, Jacó, Moisés e Jesus. Aí eu ponho que qual a mensagem presente nesses registros tradicionais ou da tradição, das tradições? Esses registros, né? Buda, Arjuna, Abraão, Jacó, Moisés, Jesus, eles trazem a seguinte mensagem: a de que é necessária a ruptura com o passado, com o que é familiar, com o que é habitual, porque essas coisas todas nos constituem assim, inconscientemente, quer dizer, não que essas coisas estejam inconscientes, nós somos fruto dessas coisas, né? Então, qual que é o exemplo de Abraão? Para o vídeo não ficar muito grande, né? O que está, entre aspas, né, no pórtico de entrada do judaísmo? Embora a Bíblia comece e no princípio Deus fez, né? Mas a ideia é que o pórtico, o começo da fé, porque Abraão é considerado o pai da fé, está: Abraão, saia do meio da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Essa é uma separação, né? Separação do familiar, separação do habitual, separação do já conhecido. Jacó, de alguma forma, é a mesma coisa, né? Não houve uma solicitação de separação, mas o temor dele de ser morto, né, por Esaú, o fez cair fora da sua parentela. E ele penou entre o estar em casa e o estar acolhido em outro lugar. E no outro lugar sofreu bastante também, né? Não vou estender. Moisés deixou sua parentela. Como ele deixou a parentela? A parentela de Moisés não são os judeus, né? A parentela de Moisés é a corte, né? É o faraó e o seu entorno ali. Também teve que sair, foi ao deserto. E, por último, Jesus, que também foi ao deserto, se isolou absolutamente, ficou só, não é? E passou por todas aquelas tentações que ficaram registradas aí. Buda também deixou o seu palácio e foi para o sofrimento, para o isolamento, até que ele encontrou o caminho do meio, como ficou registrado. E por último, Arjuna. Arjuna ficou o quê? Qual que é a situação? É que em Arjuna, Krishna diz para ele enfrentar a parentela dele numa guerra, aniquilando a todos. E Arjuna, todo apegado ao familiar, recebe algumas instruções meio pesadas de Krishna sobre isso, né? Então, essa é uma mensagem bem estabelecida nos caminhos espirituais. É preciso abandonar o familiar. Não quer dizer que tenha que abandonar a família, né? Mas o familiar, o costumeiro, o habitual. Isso é o que te afasta de Deus, né? Aí, porque sendo Deus onipresente, onisciente e onipotente, e também sendo Deus incondicionalmente amoroso, a nossa ignorância a respeito dele deve ser atribuída
inteiramente à nossa situação inercial, de inércia, de as coisas são assim mesmo, conforme eu tenho delas um conhecimento. Aí então aqui uma centralidade aqui, o positivo só aparece depois do negativo. Mas o negativo aqui não é essa, eu sei que eu tenho que me negar e negar o familiar. Não é o conhecimento que nos põe diante do positivo, que nos põe diante do poder da fé. Não é o conhecimento. É efetivamente o abandono do costumeiro, do familiar, do tradicional, do habitual. Por quê? Porque a verdade não se mistura com ilusões, do mesmo modo que a luz não está no ambiente em que estão as trevas. Onde houver escuridão, não há iluminação. Brincadeira aqui da minha parte, né? Porque as pessoas falam assim, olha, tem níveis e níveis de escuridão. O que quer dizer que há luz no meio da escuridão. Que seja, né? Mas a ideia é onde a luz reina, escuridão não tem lugar. E por último, a fé não tolera a dúvida, por mínima que seja essa dúvida. Então, antes de chegar a um conteúdo positivo, e imagine que você tenha dito que para positivo você tenha dito aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos assegura que as tempestades, as intempéries não nos desanimem, ou não, né? Isso, não nos desanime, não nos faça tropeçar. Como eu estou aqui propondo a consolidação desse momento intermediário, a consolidação não, estou enfatizando o momento intermediário da consolidação da escolha, da fé. Então, como eu estou falando disso, o meu ponto é o seguinte: se fala sobre o positivo, sobre esse aspecto do poder da fé, antes de que se tenha feito a escolha pelo abandono do familiar, certamente essa fé estará mesclada com dúvida e por isso ela não será real. Ela é uma coisa mental. É um que bom seria se. Isso não tem nada a ver com fé. Que bom seria se Deus me ajudasse. Que bom seria. É bem diferente se você, no seu áudio, você disse que não estava com um certo dificuldade com saúde. Então, por exemplo, se você fala que bom seria se eu estivesse bem, você dá para ver todo o conteúdo de dúvida nessa formulação. Então é importante, quer dizer, até que a gente abandone o familiar, até que a gente se torne inteiramente livre dessa realidade bem conhecida, mas ilusória, até que a gente se torne livre disso, a fé nossa é uma simulação. Só depois da completa convicção de que neste reino só existem ilusões, só quando você está convicto disso, é que o seu querer não será esse querer. Que bom seria se.
passará a ser eu estou curado. No meu futuro, adiante de mim, apenas prosperidade, saúde, lucidez, graça e paz. Essa certeza é o conteúdo positivo. Assim, querer uma mensagem estimulante, gratificante, construtiva, é para quem está com dúvida. Não há por que ter dúvida de que o que lhe aguarda seja, de modo invertido, né? Graça, paz, lucidez, saúde e prosperidade. Certamente ficou grande esse vídeo. Até um próximo em que eu possa gravar para você alguma coisa. Um bom dia.